Bom dia, queridos professores de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Mauá. É um prazer recebê-los aqui, certo, Lilian? É isso mesmo, Thaís, muito obrigada. Bom dia, professores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma TPC de língua portuguesa. E o nosso tema de hoje é a SEI, Semanas de Estudos Intensivos. Então, vamos dar início à nossa formação? Para isso, trouxemos como pauta do nosso encontro de hoje uma retomada de premissas da BNCC, a definição de competências e habilidades e a relação entre elas, os caminhos de acesso ao CAED, o planejamento da SEI, a sugestão para planejamento de atividades da SEI e o vídeo do acervo étnico-racial. Então, vamos dar início fazendo aqui um recorte de alguns pontos da BNCC. Então, vamos lá? A BNCC apresenta a área de língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental da seguinte maneira: aprofunda-se nesta etapa o tratamento dos gêneros que circulam na esfera pública, nos campos jornalístico, midiático e de atuação na vida pública. No primeiro campo, os gêneros jornalísticos, informativos e opinativos e os publicitários são privilegiados, com foco em estratégias linguístico-discursivas e semióticas, voltadas para a argumentação e a persuasão. A questão da confiabilidade da informação, da proliferação de fake news, da manipulação de fatos e opiniões tem destaque. E muitas das habilidades se relacionam com a comparação e análise de notícia em diferentes fontes e mídias, com análise de sites e serviços checadores de notícias e com o exercício da curadoria, estando previsto o uso de ferramentas digitais de curadoria. A proliferação do discurso de ódio também é tematizada em todos os anos, e habilidades relativas ao trato e respeito com o diferente e com a participação ética e respeitosa. Já no ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular apresenta a área de língua portuguesa da seguinte maneira: ao chegar ao ensino médio, os estudantes já têm condições de participar de forma significativa de diversas práticas sociais que envolvem a linguagem, pois, além de dominarem certos gêneros textuais discursivos que circulam nos diferentes campos de atuação social considerados no ensino fundamental, eles desenvolveram várias habilidades relativas aos usos das linguagens. Cabe ao ensino médio aprofundar a análise sobre as linguagens e seus funcionamentos, intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura, escuta e produção de textos verbais e multissemióticos e alargar as referências estéticas, éticas e políticas que cercam a produção e recepção de discursos, ampliando as possibilidades de fruição, de construção e produção de conhecimentos, de compreensão crítica e intervenção na realidade, e de participação social dos jovens nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos estudos. Então, gente, nós trouxemos esse paralelo da BNCC pelo seguinte: a avaliação de aprendizagem em processo, assim como as demais avaliações do Programa de Recuperação e Aprofundamento das Aprendizagens, tem os seus testes construídos com base nas matrizes de referências, que são elaboradas a partir das habilidades presentes no currículo paulista, que por sua vez está em consonância com as competências gerais que são descritas na BNCC. Os testes eles são então elaborados de modo que estes resultados possam ser subsídios para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Dito isto, vamos falar um pouco sobre competências e habilidades, fazendo uma retomada então destes termos e começando pelo seguinte: por que trabalhar por competências e habilidades na escola? Bem, a contemporaneidade é a era da tecnologia e da informação. Todos nós já sabemos disso e nos enxergamos dentro deste cenário contemporâneo.
E nunca se produziu e se consumiu tanto conteúdo na história da humanidade, gente. E isso em se tratando de todos os níveis, não apenas da escola, não apenas do nível educacional, mas de todas as áreas da sociedade. Isso se deve à facilidade que temos em acessar informações e conteúdos, principalmente depois do surgimento e da expansão da internet. Neste cenário, a escola teve que, ou se ainda não fez, deve mudar o seu posicionamento, porque antes a escola era tida como responsável pela disseminação de conteúdos, mas isso já não faz mais sentido, uma vez que os alunos têm acesso a estes conteúdos, independente da escola, podendo ainda visualizá-los e consumi-los na quantidade, velocidade e momento que desejarem. Portanto, a escola deve focar o seu trabalho em competências e habilidades para preparar o jovem para lidar com situações de seu cotidiano, os tornando capazes de resolver problemas reais, colocando estes alunos como protagonistas, sendo agentes ativos de seu processo de ensino-aprendizagem. Além disso, gente, é importantíssimo mencionar aqui o fato de que as provas, tanto do Enem quanto do SAEB, são orientadas por matrizes de referências com competências e habilidades, no caso do Enem, e competências, habilidades e descritores, no caso do SAEB. Dessa forma, então, as escolas que trabalham com a proposta de ensinar os alunos a entenderem e solucionarem os problemas à sua volta, ou seja, que trabalham através de competências e habilidades, além de formar estudantes mais preparados para lidar com os desafios da vida, estarão também preparando-os para ter um bom desempenho. Mas afinal, o que são competências e habilidades? Bem, vamos retomar esses conceitos, começando aí pelas competências. As competências são, então, definidas como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Além das 10 competências gerais, cada área e cada componente curricular tem competências específicas. Então, sabemos que a Base Nacional Comum Curricular apresenta 10 competências gerais para todas as áreas e, dentro de cada área e de cada componente curricular, há também as suas competências específicas. Dentro da nossa sociedade atual, como eu já disse anteriormente, as competências elas são essenciais. Para quê? Para que o indivíduo tenha sucesso em sua vida social e também na carreira. A forma de conduzir as suas relações, as suas responsabilidades e até mesmo a profissão desse indivíduo, são determinados aí pela capacidade que esse indivíduo tem de a cada dia conviver e resolver as situações cotidianas. Os resultados disso são totalmente dependentes da forma com que estes problemas são solucionados. O mercado de trabalho, ele necessita de pessoas que sejam capazes de tomar decisões, liderar, resolver conflitos e utilizar conhecimentos adquiridos ao longo do processo acadêmico. De maneira resumida, então, gente, podemos dizer que as competências dentro do contexto educacional dizem respeito à capacidade do aluno de mobilizar recursos, visando a abordar e resolver uma situação complexa. Simplificando bem, é o aluno saber saber ou saber conhecer. Só que não podemos confundir, uma competência com desempenho, porque isso acaba gerando alguns problemas aí no processo de ensino e aprendizagem. Pois bem, o desempenho, ele pode ser definido como um indicador da competência, ou seja, ele vai servir aí para mostrar para nós, professores e gestores, se os alunos estão desenvolvendo estas competências. Entretanto, é importante que tenhamos em mente que o desempenho fraco de um aluno não é necessariamente sinônimo de falta de competência. Nesse caso, o desempenho fraco ele pode ser motivado aí por diversos fatores que não a falta desta competência.
Assim, para avaliar se os alunos estão ou não desenvolvendo de fato as competências, é importante a avaliação periódica deste desempenho. Além disso, é muito importante também fazer intervenções pedagógicas sempre que vocês julgarem necessário para verificar aí a aquisição destas competências. E as habilidades, então, o que seriam? Elas dizem respeito às aprendizagens essenciais esperadas para cada disciplina e ano. São sempre iniciadas por um verbo que, segundo o texto da BNCC, explicita o processo cognitivo envolvido. Então, por exemplo, em ciências, deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. Então, um exemplo, bem simples sobre habilidades. Então, vamos lá. Um indivíduo nas séries iniciais vai aprender a ler e a escrever. Quando ele domina esse processo, podemos falar que ele apresenta as habilidades de ler e de escrever. O importante é que com essas habilidades, ele alcance a compreensão de um texto a partir de sua leitura. Sendo assim, caso ele domine a escrita e a leitura, mas não consiga compreender os textos, ele não será competente para esse domínio. Então, percebam aqui como que as habilidades, elas estão compondo uma competência. Então, eu tenho duas habilidades, a habilidade da leitura e a habilidade da escrita. Um aluno que dominou estas duas habilidades, podemos dizer, aliás, que ele é competente na interpretação de um texto? Não necessariamente, porque ele pode ter o domínio da leitura e da escrita, então ele desenvolveu estas duas habilidades, mas ele não tem o domínio da competência da interpretação textual. Isso pode acontecer. Vamos então aprofundar um pouco mais nessa relação que existe entre competências e habilidades. Para isso, vamos assistir um vídeo. Vamos começar então com o alinhamento. De novo, nós estamos passando aqui pela base, chão de fábrica, né? E quando a gente ouve essas duas palavrinhas, é muito comum tratar essas duas coisas como sinônimos. E elas não são necessariamente. Elas são complementares, habilidades e competências. Se a gente está falando de nível de sofisticação, a competência ela vem em primeiro lugar. Então, a competência é um guarda-chuva. Pensa comigo assim. E a gente não tem uma só competência. A gente tem várias competências. E as habilidades, elas estão embaixo ali daquele guarda-chuva. Então, a gente tem o grande guarda-chuva que é chamado de competência e a habilidade ali. As habilidades compõem as competências. Então, a gente vai começar aqui. Habilidade. É muito comum que a gente use a habilidade como um sinônimo positivo, um qualificador positivo. Ah, a Paty é habilidosa, o Júnior é habilidoso, a Cíntia é habilidosa. Mas aqui a gente vai usar uma maneira bem simples e para diferenciar que a habilidade nem sempre é qualificador positivo. Mas, para essa rodada de mapear o que você sabe fazer, a gente vai mapear o que você sabe fazer bem. A habilidade, de forma geral, pode ser entendida em saber fazer alguma coisa, saber fazer algo, ou degraus que levam às competências. Mas se você não lembrar dos degraus que levam às competências, entende que a habilidade, saber fazer alguma coisa, quais são as suas habilidades, é aquilo que você sabe fazer. E eu trago esse exemplo desse bolo, que a habilidade aqui, o exemplo eu sempre uso das minhas aulas, esse bolo. Ele tem me acompanhado aí já por alguns anos. Eu posso ter a habilidade de fazer um bolo de chocolate. Como é que isso funciona? Eu posso ir no Google e digito lá a receita, eu vou seguir passos da receita e ao término eu tenho um bolo. O meu bolo é bonito? Não, tá aí, coitado, um bolo desmaiado, um bolo feio. Poliana, minha amiga, que ela é confeiteira de primeira, que me perdoe, eu sempre lembro dela nesses exemplos. Mas aqui eu concluí a tarefa de fazer alguma coisa, e esse algo era fazer um bolo de chocolate, concluí. Habilidade quer dizer sempre que eu sou a Masterchef? Não.
mas que eu segui passos e eu concluí aquela tarefa. A habilidade, saber fazer algo. Competência. Competência já é um nível, eu falei aqui, um nível de sofisticação diferente. A gente, quando indivíduo, a gente sabe agir. Agir de que maneira, Carol? É a gente mobilizar recursos diversos para a gente resolver um determinado problema, para a gente atingir determinado objetivo. Então, quando a gente falar de competência, também em termos gerais, eu posso estar chamando a competência de um conjunto de habilidades. De novo, nível de sofisticação lá em cima. E aí, olha o bolo de chocolate. Alguém que é competente em fazer um bolo de chocolate é alguém que entende de custo-benefício do material, uma habilidade, que ela é importante na competência, fazer um mega blaster lindo bolo de chocolate. Eu tenho que entender também, além de custo-benefício, qualidade do material. Será que a farinha que eu vou colocar é de amêndoas? Ela é ótima, mas e aí no final, se eu vendo esse bolo, será que isso vale a pena no custo-benefício? Isso é o que meu público-alvo vai me pagar? Tá de acordo com a minha audiência? Então, olha só quanto cada exemplo que eu tô dando aqui é um exemplo de uma habilidade, que ao término, a gente tem aí a soma de habilidades para culminar nessa competência, que é ser um confeiteiro ou uma confeiteira competente. Então, a gente está passando pelas trilhas, entendi que a habilidade é saber fazer alguma coisa e competência é o conjunto dessas habilidades. Muito bacana este vídeo, né, pessoal? Eu e a Thaís o selecionamos por entendermos que ele traz de uma forma muito clara esta relação que existe entre as habilidades e competências sendo complementares. Então, as habilidades que são aí relacionadas ao saber fazer seriam então os degraus para levar as competências, que são um conjunto de habilidades. Então, no exemplo que ela deu no vídeo de fazer um bolo, pensando em habilidades, a pessoa soube fazer um bolo. Então, ela desenvolveu a habilidade de fazer um bolo. Mesmo que feio, não ficou o melhor bolo, mas ela fez um bolo. Em se tratando de uma competência, além de saber fazer o bolo, a pessoa fez um bolo bonito, fez um bolo gostoso, fez um bolo com bom custo-benefício. Então, acho que ficou bem claro essa relação do quanto que é necessário várias habilidades para compor uma competência. Em algumas situações, sabemos que existe a preocupação de que o ensino-aprendizagem por habilidades e competências possa vir a prejudicar o desenvolvimento dos conteúdos da disciplina. Mas esse raciocínio não se aplica, já que a proposta é conseguir fazer com que o aluno tenha competência para aprender. Sendo assim, é necessário que, junto com os conteúdos, sejam criadas situações para o desenvolvimento de habilidades. É importante ressaltar que um aluno, ao desenvolver competências e habilidades seguindo orientações de um educador, vai aprender a usá-las de maneira adequada e conveniente. Por exemplo, em uma aula de educação física, o aluno vai aprender as regras de um esporte e como fazer para obedecê-las, para depois colocá-las em prática da maneira correta. Esse comportamento de ser competente, saber, mas também ter habilidade, saber fazer, deve ser desenvolvido em todas as áreas do conhecimento. E neste momento, então, vamos para a nossa primeira interação aí no chat, que é a seguinte: quais vantagens você, professor, percebe ao trabalhar habilidades e competências em sala de aula? Comente conosco aí no chat.
Muito obrigada, professores, por todas as contribuições. Agora sim, entraremos então nas discussões e reflexões sobre a SEI, Semana de Estudos Intensivos. Vamos lá? Então, o que é, afinal, esta SEI? Então, as Semanas de Estudos Intensivos são momentos específicos para recuperar e aprofundar aprendizagens de todos os estudantes, de forma alinhada às avaliações. Elas estão previstas no calendário escolar para acontecer logo após a realização das avaliações diagnóstica e de processo, de forma a apoiar a atuação dos professores a partir da análise dos percursos de aprendizagem dos estudantes. Mas como realizar a SEI na unidade escolar? Bem, o planejamento para a SEI precisa apoiar-se em ações diversificadas, tendo sempre como referência os resultados das avaliações internas e das avaliações externas, e também os materiais didáticos adotados na rede. E quando que será, então, esta semana de estudos intensivos? Bem, ela se dará entre 4 a 8 de outubro. Nós organizamos, então, de uma maneira bem visual, como deve dar-se, então, a organização da SEI. Então, nós temos bem no centro, em rosinha, a semana de estudos intensivos. Então, a SEI, ela relaciona-se com avaliações, aí na direita da tela de vocês, e com materiais à esquerda. Em se tratando de avaliações, nós temos as avaliações internas, que são aquelas realizadas pela própria unidade escolar, pelo próprio professor, e também temos as avaliações externas. Então, tanto o SAEB quanto os dados que nós temos lá no CAED, na plataforma São Paulo, que são aí as avaliações diagnósticas, as avaliações em processo. Relacionando a SEI com o material didático, nós temos duas possibilidades. Então, o professor pode trabalhar utilizando tanto o Aprender Sempre, que é o material próprio de recuperação da nossa rede, quanto o material do São Paulo Faz Escola, para dar aí subsídios na organização desta semana. E agora apresentamos para vocês os 4 passos essenciais e fundamentais para a organização da SEI, começando ali com o número 1, à esquerda, realizar diagnóstico, ou seja, o que os estudantes precisam aprender. Esta resposta, gente, vai estar nos dados das avaliações, tanto das avaliações externas quanto das avaliações internas, porque elas apresentam um mapeamento do que os estudantes aprenderam e, consequentemente, do que não aprenderam. Os resultados dessas avaliações servem, então, como um direcionamento para a tomada de decisões.
essa análise criteriosa de indicadores que nos evidenciam o ponto de desenvolvimento dos estudantes em relação ao que foi previsto para eles aprenderem em cada ano série, é o caminho para as escolhas assertivas quanto às habilidades que devem ser priorizadas na SEI, a fim de que sejam consolidadas e permitam aos estudantes seguir o percurso formativo. Feito isso, vamos aí para a direita, número 2, definir, priorizar aprendizagens, ou seja, o que ensinar. A partir então do diagnóstico, estabelecido a partir da articulação entre avaliação interna e externa, as habilidades, aprendizagens são definidas e sistematizadas no planejamento, que é o terceiro passo, planejar estratégias para a intervenção, ou seja, como ensinar? É o momento, então, de definir quais serão as estratégias para que as aprendizagens ocorram. E partirmos, então, para a esquerda, o número 4, desenvolver, fortalecer aprendizagens e habilidades, ou seja, para que ensinar? Então, na SEI, o foco do processo de ensino e aprendizagem é sempre a retomada e o fortalecimento das aprendizagens, dando possibilidade para que os estudantes se desenvolvam. E agora, então, eu gostaria mais uma vez de contar com a interação de vocês no nosso chat, respondendo a seguinte pergunta: como costuma acontecer a SEI em sua unidade escolar? Então, nos contem aí quais são as estratégias que vocês utilizam para que nós troquemos, então, informações e ideias. Então, vamos lá?
Muito obrigada, pessoal, por todas as contribuições no chat. Como nós sempre ressaltamos aqui, é muito importante e muito rico este momento de troca, porque amplia os horizontes, nos dá, né, novas possibilidades e novos olhares. Então, eu agradeço muito a participação de todos. Agora, então, vamos entrar nas questões do CAED. Então, como acessar, como localizar os dados dessas avaliações externas para a composição aí e seleção das habilidades trabalhadas na SEI. Então, vamos lá? Então, estando dentro da Secretaria Escolar Digital, aqui no canto esquerdo da tela, clicando em Pedagógico, nós temos o acesso à plataforma CAED, que é o terceiro item. Ao entrarmos, então, dentro da plataforma CAED, este é o menu inicial, no qual em cada card temos várias opções aqui que devemos explorar melhor. Vou falar rapidamente para vocês. Por exemplo, neste primeiro card de orientações pedagógicas, nós encontramos como foram estruturadas as avaliações, então a avaliação de aprendizagem em processo e as avaliações diagnósticas, bem como as recomendações pedagógicas. Já dentro de currículos e habilidades, ao clicarmos, conseguimos visualizar os marcos de desenvolvimento. Então, eles estão divididos por disciplina, né? Então, nós conseguimos visualizar os de língua portuguesa, navegando aqui pela esquerda, e os de matemática. Então, clicando aqui, vai abrir quais são, né, os marcos de desenvolvimento. E aí, para voltar, você clica aqui em cima, em minha página. Vamos voltar novamente. Então, também dentro aqui de currículos e habilidades, além dos marcos de desenvolvimento, nós conseguimos ver quais são as habilidades essenciais, que estão aqui nesse menu acima, e vemos tanto as dos anos iniciais, selecionando aqui, os anos, como dos anos finais, 6º, 7º, 8º e 9º, língua portuguesa e matemática, e as do ensino médio, também divididos em língua portuguesa e matemática. Tá querendo voltar para a tela inicial? Clica aqui em cima em minha página e retornaremos aqui aos cards. E dentro de resultados é que encontramos então as avaliações. Então, aqui em cima, selecionando avaliações, clicando em resultados atuais, seremos direcionados às avaliações que já constam aqui os resultados. Então, aqui em cima eu posso selecionar a avaliação que você quer ter, a visualização, e aqui ao lado o ano. Então, nós temos desde o primeiro ano até a terceira série do ensino médio, bem como o componente que eu quero verificar os resultados. E descendo aqui, então, você tem taxa de participação, média de respostas, percentual de acertos, e descendo mais abaixo a gente consegue ver a habilidade de cada questão. Lembrando que aqui nós estamos em um perfil da diretoria, então algumas coisas se apresentam de forma diferente, mas o acesso é o mesmo. Então, voltando lá para resultados, nós conseguimos ver também, selecionando aqui sequências digitais de atividades, os resultados de todas as sequências que foram aplicadas. Também selecionando aqui desde a primeira até a quarta sequência digital deste ano, e conseguimos também selecionar os anos que realizaram esta sequência, assim como a disciplina, e temos também a visualização da mesma forma. Então, nós conseguimos ver taxa de participação, percentual de acerto, assim como as habilidades trabalhadas em cada questão.
E temos aqui agora mais um detalhe dentro da aba Resultados, que a Lília e eu decidimos mostrar, porque tudo que foi mostrado até agora é bastante intuitivo, o que significa, conforme vocês clicam, é possível localizar as informações, mas nós descobrimos que tem um pedacinho aqui que não é tão intuitivo, vamos mostrar como localizar. Então, clicando em Resultados, abre, igual a Lilian mostrou ali, avaliações e sequências e tem resultados atuais. Quando você clica, ele vai te mostrar ali todos os possíveis. Vou filtrar aqui o 6º ano, por ser um ano série já do nosso segmento, tá? Ele mostra, como a Lilian comentou, a participação, a média de questões, o percentual. Essa parte a Lilian já comentou, vou só descer a tela até o final. Lembrando que este é um perfil da diretoria de ensino, então ele tem algumas abas a mais, que são essas daqui. Percebem que aqui embaixo eu tenho os 3 municípios? Não é apenas uma planilha que para aqui. Se eu clicar no município Mauá, por exemplo, ele vai abrir todas as escolas de Mauá. E a mesma lógica, eu posso ir avançando, enfim, todas as escolas de Mauá, a mesma coisa para Ribeirão e Rio Grande da Serra. Se eu clicar em uma dessas escolas, por exemplo, ele mostra para mim todas as turmas daquela escola. Então, ele vai me mostrar a turma A, a turma B e a turma C. Eu vou clicar e nós vamos embaçar essa parte para não aparecer o nome dos alunos, tá? Então, olha só, aparece o nome completo do aluno, diz se a categoria de desempenho desse aluno é alto, médio, baixo, muito baixo. Ele pergunta se esse aluno, ele indica se esse aluno precisa de aprofundamento ou de atenção. Olha que interessante. E ele nos mostra ali qual foi a quantidade de acertos, enfim, dos alunos. Então, é muito interessante fazer um estudo nesta parte. Não é tão intuitivo como todo o restante da plataforma, mas nós descobrimos aí, compartilhando ideias com os colegas, descobrimos que existe esse tipo de pesquisa também e acreditamos que vai nortear muito o trabalho dentro da escola. Bem, pessoal, preparamos este vídeo então bem completo de como acessar e onde localizar as informações dentro da plataforma do CAED, a fim de propiciar aí uma melhor análise de dados e seleção destas habilidades para a preparação da SEI na unidade escolar de cada um de vocês. Então, vocês viram que é possível, né, dentro de resultados, localizar o percentual de acertos dos alunos por habilidades, localizar a categoria de desempenho a qual eles encontram-se, então alto, médio, baixo, e até mesmo o tipo de intervenção que este aluno necessita. Então, atenção, muita atenção, aprofundamento. Então, o CAED é uma plataforma bem completa e fizemos este passo a passo e apresentamos para vocês com o intuito de auxiliar, então, na elaboração da SEI. Esperamos que tenha sido útil e agora eu passo a palavra para a Thaís. Nos vemos daqui a pouco. É com você, Thaís. Obrigada, Lilian. E pensando em trazer a vocês sugestões de como organizar a sequência de aulas para ser aplicada na semana de estudos intensivos, nós elaboramos aqui uma sequência para o 9º ano e vamos explicar todo o passo a passo daquilo que montamos. O primeiro passo, pelo qual Lília e eu optamos para localizar as habilidades mais frágeis, foi recorrer à plataforma CAED, a mesma que ainda há pouco Lília e eu mostramos nos vídeos como localizar. Então, fomos até a plataforma CAED, filtramos o 9º ano do ensino fundamental e localizamos ali as habilidades por percentuais de acerto, fazendo um recorte do que está aqui na tela. E como vocês podem observar, é uma habilidade de ensino fundamental 8º e 9º anos, a habilidade específica de língua portuguesa, número 3. Daqui a pouco eu leio, porque ela vai reaparecer, tá? Vamos olhar aqui o percentual. Apenas 26%
dos alunos, quando filtramos, optamos por filtrar toda a nossa diretoria, e apenas 26% de alunos acertou esta habilidade. Então, nós acreditamos que seja também uma habilidade recorrente quando vocês forem fazer a observação dentro da escola de vocês. Então, uma vez que nós fizemos o levantamento lá no CAED, que mostra as fragilidades de uma maneira bastante interessante, como nós mostramos nos vídeos ainda há pouco, nós recorremos ao material Aprender Sempre e fomos verificar onde esta habilidade aparecia. E nós a localizamos lá na sequência de atividades 3, do 9º ano de 2021. Ela aparece como habilidade essencial. Observem pela numeração que é a mesma. Ensino fundamental, 8º e 9º anos, língua portuguesa, habilidade 3. E agora sim eu vou ler a habilidade. Analisar textos de opinião, artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blog e de redes sociais, charges, memes, GIFs e etc. E posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos. Então, a partir da observação de uma baixa quantidade de acertos nesta habilidade e a localização desta habilidade no material, nós a escolhemos para elaborar esta sequência de aulas que vamos mostrar a seguir, como uma sugestão de como vocês podem pensar aí as atividades a serem trabalhadas na semana de estudos intensivos. Lembrando que são apenas sugestões de como vocês podem articular materiais que vocês já têm com materiais que vocês podem localizar em outros livros e materiais disponíveis, inclusive na internet. Então, vamos começar? Pensando, então, na habilidade selecionada, Lília e eu escolhemos esta frase para servir como um título para esta sequência de aulas. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Uma frase bastante famosa de Leonardo Boff. E temos ali uma imagem que mostra duas pessoas olhando para o mesmo número, cada uma de uma perspectiva diferente, enxergando as coisas de um ponto e um modo diferente. E as duas estão certas nas suas opiniões. É bastante interessante porque os materiais que nós trabalhamos ao longo do bimestre já trazem alguns textos que podem ser reaproveitados. Então, pensando nisso, Lília e eu selecionamos 4 textos que já estão no caderno do aluno, neste Aprender Sempre, volume 3, mas que nossa proposta aqui traz exercícios diferentes, ok? Além disso, trouxemos alguns outros textos para agregar, fazendo assim uma mescla entre aquilo que nós já temos de material e alguns materiais externos. Num primeiro momento, vou apenas mostrar quais são os textos, afinal, quem tem 9º anos já está familiarizado com eles porque já os utilizou. Então, o primeiro texto que nós selecionamos, no caderno do aluno, deixa eu ligar o laser. No caderno do aluno está na página 20 e no caderno do professor na página 216, sempre do Aprender Sempre, volume 3, ok? Vou para o próximo. O segundo texto que nós escolhemos é essa charge de cães e gatos, que no caderno do aluno está na página 33 e no do professor na página 231. O terceiro texto que vamos reutilizar é um texto, uma conversa numa página de rede social, em que no caderno do aluno está na página 29 e no caderno do professor na página 227. E por fim, o quarto texto que escolhemos é este comentário de uma escritora chamada Drica Araújo, em que ela comenta o livro de um outro autor, que no caderno do aluno está na página 22 e no caderno do professor na página 218. Então, percebam que nós
trouxemos aqui uma proposta de releitura de alguns textos que já foram estudados, pois, afinal, sabemos que não dispomos, muitas vezes, de tanto acesso a materiais novos o tempo todo, a impressão ou a livros. Então, foi uma forma de rever a habilidade utilizando textos que já foram visitados pelos alunos de uma forma um pouco diferente, ok? Eu não li os 4 textos, só mostrei, porque agora nós vamos para a sequência que a Lília e eu pensamos, ok? Então, para iniciar a sequência, a nossa sugestão é este texto, cujo título é Qual é mais legal, o livro ou o filme? Lembrando que está aqui no caderno do aluno na página 20 e no caderno do professor na página 216. Vou ler o texto agora, ok? Este livro foi escrito por John Boyne, tem quase 200 páginas e é um livro de narrativa histórica, ou seja, é uma história que foi baseada em um fato histórico. E ele conta que no período da Segunda Guerra Mundial, Bruno, um garotinho de 8 anos e sua família saíram de Berlim para morar perto de um campo de concentração, onde seu pai tinha acabado de se tornar comandante. Triste e sozinho, ele passeia ao redor de sua casa e, certo dia, encontrou Shmuel, um menino judeu que tinha a mesma idade que ele. Embora a cerca de arame farpado do campo separasse os dois, os meninos começaram uma amizade proibida. Alguns veículos de mídia disseram coisas impressionantes sobre ele, como, por exemplo, o USA Today, que é um jornal dos Estados Unidos. Disse que o filme era intenso e perturbador, porque conseguiu ser tão memorável ao tema como o Diário de Anne Frank foi em sua época. O Diário de Anne Frank é um livro super conhecido e de que vamos falar outra hora. Mas assim, esse livro é simplesmente maravilhoso e um dos melhores que eu já li. Ele é totalmente mais completo do que o filme, usa muito mais detalhes e, como qualquer livro, traz informações que te levam até a cena que está se passando, o que é muito legal. Se você gosta de história ou fatos históricos, esse livro é perfeito para você. E o autor é um aluno da nossa rede chamado Cauã Iodi da Silva. Nesta tela, reduzimos um pouco o tamanho do texto, mas é o mesmo texto, porque o nosso foco está aqui, na proposta de atividades. Então, nós idealizamos 4 exercícios. O primeiro deles é realizar uma leitura compartilhada com a turma. Claro que é um texto que eles estão revisitando. Então, no momento dessa leitura compartilhada, podem ser discutidos também os aspectos que compõem esse gênero. Por exemplo, os alunos poderão observar que no primeiro parágrafo há uma sinopse da história. No segundo parágrafo, antes de dar sua opinião, o autor pensa em reforçar aquilo que ele ainda vai dizer, citando uma fonte considerada famosa, no caso aqui o jornal USA Today. E apenas no terceiro parágrafo é que ele realmente emite a sua opinião e, inclusive, nos leva a ter vontade de fazer tal comparação entre livro e filme. Então, esse momento de leitura compartilhada precisa também ser pensado com carinho, levando em consideração que haverá alunos aí em 2 realidades, presencial e remoto. A sugestão de exercício número 2 é realizar grifos. Grifo é bastante importante, é um recurso muito simples e que faz com que os alunos aprendam a organizar ideias. Então, nós sugerimos aqui no exercício 2, 2 tipos de grifo. Em amarelo, aquilo que é uma opinião externa, uma opinião que ele reutilizou de alguém para reafirmar ali a sua. E de azul, os trechos em que aparecem as opiniões do autor, no caso aqui o aluno Cauã Iodi da Silva. Para o exercício número 3, nós pensamos em deixar com que os alunos oralizem ou façam o registro por escrito também, de como a leitura desse texto os impactou. Se ele sentiu vontade de comparar um livro com um filme baseado aí
no texto do aluno Cauã. E, por fim, no número 4, aqueles alunos que já fizeram esse tipo de comparação, para que eles possam relatar. Claro que você, professor, de acordo com as suas turmas e com a realidade ali de sua escola, pode articular esse tipo de exercícios, mesclando entre registro escrito, entre momentos orais. Cabe lembrar que a habilidade que a Lília e eu selecionamos é uma habilidade que trata de opinião, de respeito à opinião. Então, esse trabalho com a oralidade, mostrar para o aluno que é importante ele saber argumentar, que é importante ele conseguir sustentar aquilo que ele pensa, é bastante relevante. Por isso, pode ser que nesse momento 4 haja aí uma riqueza de opiniões. Afinal, é bastante comum que livros famosos se tornem filmes ou séries, ou até livros que nem eram muito conhecidos do público, aqui no Brasil, por exemplo, se tornem se tornem séries ou filmes, e um tempo depois haja aí uma venda grande de livros com o mesmo título, porque as pessoas se interessam em fazer esse tipo de comparação. Então, é um momento muito rico para que você, professor, explore a argumentação também dos seus alunos. E o próximo texto que nós propomos que seja revisitado é esta charge de Cães e Gatos, do Carlos Ruas, que no caderno do aluno está na página 33 e no caderno do professor na página 231 do Aprender Sempre, volume 3 do 9º ano. Então, vamos primeiro observar essa charge? Nós temos aqui uma casinha de gato, toda bem elaborada, com local para ele entrar, almofadas para ele se deitar, uma rede, diversos arranhadores de garras. Então, parece ser o sonho de consumo de todos os gatos. E ao lado, temos 3 caixas de papelão. O gatinho está deitado em uma delas e parece bastante tranquilo ali, relaxando satisfeito. E temos uma frase que diz: felicidade não custa caro. Então, esta é uma charge que os alunos já conheceram e já tiveram contato. Para esta releitura, Lília e eu pensamos numa letra de música, que não faz parte do caderno do aluno e que nós traremos na tela a seguir. Os autores desta música, os compositores, são Eduardo Bolonha e Paula Santisteban Bolonha. Eles formam um grupo chamado Música em Família, que trabalha com diversos projetos escolares. Então, é uma música elaborada justamente para um projeto escolar, né, chamado Música em Família. Então, eu vou ler em formato de poema. Não custa nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa. O teu abraço não custa nada. Um beijo seu não custa nada. A boa ideia não custa nada. Missão cumprida não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. O pôr do sol não custa nada. A brincadeira não custa nada. Um gol de placa não custa nada. Vento no rosto não custa nada. A flor do campo não custa nada. Onda do mar não custa nada. A poesia não custa nada. A nossa história não custa nada. Fruta no pé não custa nada. Água da fonte não custa nada. Banho de sol não custa nada. Um bom amigo não custa nada. Linda a letra da música, não? Nos mostra que algumas coisas na vida são tão simples, tão valiosas, mas que não têm um valor monetário. Então, nós acreditamos que a letra desta música pode ser relacionada à charge que nós vimos ainda há pouco e que renderá aí ricas discussões. Podemos, inclusive, relacionar a esse momento tão difícil que temos vivido desde março do ano passado e que, ao longo desta caminhada, percebemos que algumas coisas muito boas da vida
são de graça e a gente por um tempo ficou já sem acesso a elas, como um abraço de pessoas queridas, como nos reunirmos com os amigos. Então, dá para fazer, né, puxar aí uma discussão bastante rica, relacionando aquela charge e esta letra de música. E agora, na próxima tela, traremos os dois um pouquinho reduzidos com uma proposta também de exercícios. Então, aqui posicionamos a letra da música, aqui a charge, para que possamos trazer nossa proposta. Então, a proposta de atividades é, primeiro momento, realizar a leitura da charge, a leitura do poema. Ele pode ser declamado pelo professor, por algum aluno, pode ser dividido. O professor pode também procurar nessas redes como Google, YouTube, e vai localizar esta letra também, dá para utilizá-la em outros formatos. Então, o primeiro momento é ter contato com esses dois textos, observar os elementos verbais e não verbais da charge, observar diversos elementos da música, perceber que tanto na música quanto na charge há opiniões dos autores delas. Então, no primeiro momento, essa leitura. No segundo momento, trazer a reflexão. A felicidade tem custos? Se tem, por quê? Se não tem, por quê? Exercitar esta argumentação, que é o foco, né? Nossa habilidade de foco. E no número 3, a Lília e eu deixamos aqui bastante em aberto, porque vai depender aí da realidade de cada escola e da vontade de cada professor. Então, nós colocamos assim: crie um texto expressando sua opinião. Pode ser uma charge, uma tirinha, um poema, um artigo, pode ser um slam, uma letra de música, enfim. Vai depender da turma, né, que vocês têm, da produtividade desta turma, das características de cada turma. Mas nós pensamos que relacionando estes dois textos é possível aí extrair um material bastante rico dos alunos, exercitando sempre essa argumentação, o ponto de vista. Será que todos os alunos vão concordar que a felicidade não custa caro? Será que nenhum aluno vai dizer, professor, a felicidade tem um preço sim, porque, só um exemplo, tá, gente? A minha família passa necessidade, então não basta nós sermos unidos. Nós precisamos também de alimento, então existe um custo. Claro que, gente, essa opinião depende de N coisas, como tudo na vida. Depende das vivências de cada aluno, depende da realidade em que o nosso aluno está inserido. Então, trazer essa discussão de que é importante que o aluno tenha uma percepção bem pessoal, é a opinião dele, né? E mostrar também que os pontos de vista são diferentes e que tudo bem, que é natural. O ser humano, ele é assim. E que o importante é que ele consiga e saiba como argumentar dentro daquilo que é considerado ético, correto, dentro de padrões, como quando eles produzem redações, por exemplo, para Enem, para outros lugares, sempre tem lá nas regras que não pode usar palavras de baixo calão, que não pode ferir os direitos humanos. Então, todo esse exercício, para que lá no futuro o aluno realize determinado teste, é realizado assim, numa aula em que ele fala, por exemplo, de sentimentos, quando ele se posiciona, quando ele é capaz de exprimir sua opinião sem ferir, né, quem vai ouvir a sua opinião ou ler, e conseguindo ali expressar aquilo que ele sente e pensa. E sugerimos, como terceiro momento, retomar este print, que no caderno do aluno está na página 29 e no caderno do professor na página 227. Trata-se de um recorte de uma conversa numa rede social. E eu vou ler agora para vocês. Então, uma pessoa intitulada José Floriano, JF, diz assim: e ele continua com estas postagens absolutamente inúteis, reticências. Aí uma pessoa chamada Carlos comenta esse comentário, Carlos Pessoa, e diz assim: é sobre isso.
As pessoas estão sempre prontas para o ataque. Põe ponto de exclamação. E aí mais uma pessoa responde a este comentário, que é o Estevão, o escritor. Ele diz assim: caríssimo José Floriano, não se sinta mal com o conteúdo dos meus posts, basta deixar de me seguir. Por favor, não se imponha mais um fardo além dos muitos que você já tem. E aí nós temos aqui, né, esse formato de texto bastante comum para a realidade dos alunos e muito rico também para se trabalhar. Nós reduzimos novamente aqui na lateral o post para colocar a nossa proposta de atividade. Então, pensando nesse texto que eu acabei de ler, é bastante interessante abrir uma discussão sobre como as pessoas agem nas redes sociais, como muitas vezes, por parecer algo anônimo ou tão distante de sua realidade, as pessoas sentem-se à vontade para colocar o que pensam, mesmo que aquilo que elas pensam venha a ferir alguém, ou seja até incoerente, né? Não faça muito sentido. E aí, a Lília e eu elaboramos 4 propostas aqui para se trabalhar novamente com este texto. Ele também é um texto que está sendo revisitado do material Aprender Sempre 3. Então, num primeiro momento, sugerir que os alunos realizem uma leitura silenciosa e que observe se existe alguma opinião. Obviamente, eles vão perceber que a primeira pessoa emite opinião, porque ele diz que é inútil. O segundo também emite opinião, porque diz que todo mundo está pronto a atacar. Ele está, na verdade, questionando esse comentário, né? E este também tem uma opinião, que é: se você não gosta, basta não me seguir, simples assim. Então, nesse primeiro momento, uma leitura silenciosa e em seguida abrir aí a discussão para que eles falem o que pensaram. Na número 2, para eles refletirem, quem parece mais sensato, o José Floriano ou o Estevão e por quê? Então, provavelmente, eles vão dizer que um ou outro é mais sensato baseado naquilo que eles acreditam, que eles acham ali mais interessante, mais importante. No número 3, a gente pensou em explorar a fala do Carlos, para que o aluno perceba. O Carlos ele está defendendo qual dos 2 pontos de vista? Ele está defendendo o que o José Floriano diz ou o que o Estevão diz? Lembrando que os nossos alunos são jovens, estão ainda articulando esse poder de argumentação e pode ser que algum deles tenha dificuldade de ter essa percepção. E no número 4, nós achamos bastante interessante abrir essa discussão, perguntando se eles já participaram ou até visualizaram discussões semelhantes nas redes sociais. Certamente haverá ali uma riqueza também de informações a esse respeito. Então, este momento, cabe a você também, professor, pensar se prefere pedir apenas que seja um momento oral, eles podem fazer um registro por escrito, eles podem discutir ali numa roda de conversa e depois todos fazerem uma produção sobre ética nas redes sociais, que é um assunto que eles já estudaram um pouquinho e já trabalharam um pouquinho lá na aula de tecnologia no ano passado, era um dos temas. Então, dá aqui para ter discussões bastante ricas e dá para, claro, você, professor, incrementar um pouco as sugestões que a Lília e eu trouxemos. E para finalizar a nossa sequência de atividades, com vistas a retomar aquela habilidade que fala sobre exprimir opinião em textos diversos, nós pensamos em retomar este texto que no caderno do aluno está na página 22 e no caderno do professor na página 218, que é um post de Facebook. Aqui na lateral tem a foto do livro que foi colocada dentro do material e o post está aqui. Nós ampliamos um pouquinho uma parte para ficar melhor a visualização. É da Drica Araújo, que também é uma escritora, datado de 20 de março de 2018.
E o corpo do texto diz assim: quarto livro de 2018, Pétalas e Pedradas, de Jefferson Santana. Licença para falar do seu livro. Observem como ela o marcou. Isso significa que eles são amigos ali nas redes sociais e ele vai ter acesso àquilo que ela escreveu. Mano, que livro foi esse? Drummond é legal, mas vocês já leram Jefferson Santana? Como o título já diz, esse livro nos dá pétalas e pedradas, viagens e choques de realidade. Eu tenho esse livro em casa há um tempo. Não tinha lido inteiro com medo de acabar, mas esse ano me propus a conhecer todos os poemas. Não foi bom mesmo ter terminado. Risos. Com certeza lerei de novo quando não achar palavras para os meus sentimentos. Aliás, eu já reli meus preferidos. Muitos dos poemas me descrevem perfeitamente. Eu não consigo resenhar esse livro. É uma experiência única. Só posso dizer que eu chorei. Leiam, 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 leiam. E aí ela coloca algumas hashtags, poesia, poemas, livros, literatura, literatura BR, e aparecem algumas fotos na postagem, né, de páginas do livro, e ela ali lendo o livro de olhos fechados, assim, uma postagem bem bonita. Então, mais uma vez, a Lília e eu recortamos aqui uma parte, retiramos, infelizmente, aqui a capa do livro para poder encaixar a proposta de atividade, deixando a parte de texto que nós vamos utilizar mais visível. Então, nós trouxemos aqui 5 ideias nesta proposta. A primeira delas é realizar uma leitura compartilhada, deixar que os alunos falem, que eles comentem, que eles digam ali o que pensam desse formato em que ela escreve, desse gênero textual, que é a postagem, né, numa rede social, é uma coisa bem pessoal. E já puxa um gancho para o número 2, que é fazer mesmo uma observação das marcas de oralidade, das marcas ali de uma linguagem um pouco mais informal, mais coloquial. Certamente eles localizarão assim diversas, como aqui o risos, aqui embaixo, não tem a pontuação entre a primeira oração e a segunda neste parágrafo, tem um mano aqui, que livro foi esse? Uso de reticências de vocês, a própria forma como ela escreve, né? Aqui quando ela usa viagens e choques de realidade, não é viagem de ir de um local para outro. Enfim, tem aqui diversas marcas e é interessante que neste momento também haja ali um estudo do porquê dessas marcas, por que elas são comuns e corretas para este contexto, né? No número 3, tal como no texto anterior, sugerir que os alunos grifem, né, o parágrafo ali em que eles percebem onde há uma chuva ali de opiniões dessa autora, no caso a Drica Araújo, falando sobre o livro do Jefferson. No 4, fala que dentro desse post tem um trechinho em que ela induz as pessoas a lerem. Então, os alunos serão levados a localizar ali, né, o último parágrafo em que ela diz leiam, 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 leiam. Então, ela utiliza verbos, aliás, o verbo ler no imperativo, 4 vezes o mesmo verbo. Então, essa ênfase que ela dá ali é essa indução, eles certamente conseguirão ter essa percepção. E, por fim, nós pensamos no seguinte exercício. O livro citado no post do autor Jefferson Santana é de poemas, intitulado Pétalas e Pedradas. Qual você acredita ser o conteúdo desses poemas? Ficou interessado em ler? E aí deixar ali que eles coloquem a opinião deles, que eles falem, né? Façam ali levantem as hipóteses daquilo que eles acham que haverá ali dentro de um livro com este título, relacionando, claro, a tudo que a moça falou ali das emoções, do que ela sentiu. E para deixar ainda mais interessante esta última etapa da sequência de atividades que nós propomos, nós trouxemos 3 textos que estão presentes neste livro. Eles foram coletados na internet, este daqui no blog do próprio autor e estes 2 em postagens de Facebook também do próprio autor. Então, eu vou ler os textos para vocês.
O primeiro deles se chama Procura-se Amor. Procura-se amor para estações diversas da jornada, como brasa que aqueça a friagem, como brisa que arrepia a pele, como beijo que umedeça lábio seco. Procura-se amor nas escadas frequentes de subidas e descidas, nas varandas que se avistam horizontes, embaixo de semáforos que regulam cruzamentos. Procura-se amor como remédio para desalento, como alimento para apetite reprimido, como feriado que antecede fim de semana. Procura-se agora, de noite, para o dia, para os dias, pró-dias, próximos dias, para além das noites. Lindíssimo, não, gente? Não tem como não se apaixonar. O próximo é bem curtinho, diz assim: de tanto olhar para trás, acabou sofrendo de desvio de postura. E o terceiro diz assim: embora haja tantas desventuras, a vida é uma luta e poemas são armas letrais. Então, existem outros disponíveis, facilmente localizados na internet. E a nossa sugestão é que os alunos façam leituras desses 3 textos, emitam suas opiniões, percebam se a forma como este escritor expõe suas ideias lhes agrada ou não, se eles gostam, se não gostam. E também vocês podem relacionar a leitura desses 3 textos com a postagem da Drica. O que a Drica falou sobre o livro combina com o que o aluno acha desses 3 textos que estão presentes naquele livro. Então, a ideia desses 3 textos é realmente a leitura e explorar oralmente toda essa parte relacionada aí à opinião, a como os alunos se sentem também em relação a esses textos lidos. E para finalizar, trazemos como sugestão um print da página oficial do autor. O nome da página é Poeta Jefferson Santana, em que há um relato de como ele se sente ao ver o material dele publicado no Material Aprender Sempre. Eu vou realizar a leitura agora para vocês. Ele diz assim: se você é educador ou estudante do 9º ano do estado de São Paulo, provavelmente você recebeu o caderno Aprender Sempre, volume 3, que contém menção ao meu 2º livro, Pétalas e Pedradas. Ser artista independente e conseguir ocupar um material oficial de escolas públicas é muito gratificante para mim. Ainda mais sabendo que há uma abordagem que trata também dos saraus e dos slams, movimentos dos quais eu frequento e faço parte há mais de uma década. Agradeço à professora, aquela Mônica, pela procura, o respeito e o cuidado na produção desse material, e também ao Tiago Ambulante Peixoto e à poeta Drica Araújo pelas contribuições. Essa foto é um registro da minha amiga Marília Frozzi, que recebeu o material em Ribeirão Preto, São Paulo, a quase 400 quilômetros da minha casa. E abaixo ele coloca algumas hashtags: educação, arte, literatura, sarau e islã, e uma foto do material. Bem bacana, não? E pensando neste post que ele fez nas suas redes sociais em relação ao material e aos poemas lidos e ao comentário da Drica, nós elaboramos aqui uma ideia de atividade para finalizar esta sequência acerca da habilidade. Então, a nossa ideia seria, no primeiro momento, realizar uma leitura com a turma desse post, deixar que eles observem, que eles pensem. Aqui nós temos a opinião e o sentimento do poeta se vendo ali expresso no material que vai atingir muitos alunos, porque a nossa rede é muito grande, né? No número 2, uma pergunta: como você, aluno, se posicionaria em relação à postagem? Então, vendo essa postagem do poeta, como que você se posicionaria? O que você poderia dizer para ele? E aí a gente sugere que o aluno elabore um comentário como se ele fosse
colocar o comentário aqui nesta postagem. Então, ele tem que pensar ali na forma como ele vai escrever, o que ele vai dizer, o que ele vai argumentar ali a respeito desta postagem. E, por fim, a nossa sugestão é que este comentário componha um mural da classe. Claro que, a depender da realidade, esse mural pode ser feito, por exemplo, num papel craft, em que se coloca ali uma impressão dessa imagem e depois os alunos podem colocando os comentários que eles elaboraram. Pode ser feito num Padlet, pode ser feito em um outro tipo de aplicativo que vocês estejam habituados a utilizar, no próprio WhatsApp, para aqueles professores que têm o WhatsApp da turma, então pode acontecer ali um movimento simulando como se eles estivessem nesta rede social, mas compondo naquela. Enfim, aí cabe a criatividade, né, dos alunos. E assim finalizamos a sequência de atividades que nós idealizamos com base naquela habilidade número 3. É bacana também que tenha ficado aí uma percepção de que é possível revisitar textos, explorar de uma maneira diferente textos que os alunos já tiveram contato, e também é possível incrementar com outras fontes. É claro que aqui nós optamos pelo Aprender Sempre, pois sabemos que é um material que as escolas já estão utilizando e já receberam, os alunos já têm em mãos, mas também é possível fazer esse entrelaçamento utilizando o currículo em ação, ou São Paulo Faz Escola, que ainda é utilizado para a 2ª e 3ª série do ensino médio, com material do PNLD e com outros materiais aí que a escola tenha à disposição, porque isso depende bastante também da realidade de cada unidade escolar, ok? E agora, nós temos aqui uma proposta de interação. E para esta interação, trouxemos ali no rodapé, com o fundo azul, um recorte da habilidade que foi explorada nesta sequência que a Lília e eu elaboramos. E logo acima, temos ali a pergunta da interação que diz assim: levando em consideração a habilidade essencial explorada nesta sequência, quais outras atividades você tem em mente para o seu aprofundamento? Compartilhem conosco no chat.
Muito obrigada pelas interações. Nós sabemos que muitos gostariam de ver, né, sendo explorado de outro ano série, mas infelizmente em 1h30 não é possível. A Lília e eu, ao elaborar esta formação, pensamos bastante a respeito e acabamos fazendo esse recorte para servir mesmo assim de exemplo, inspiração, para que vocês elaborem aí esse momento formativo de vocês, tá bom? E para finalizar nossa TPC com chave de ouro, trazemos agora um vídeo da nossa analista sociocultural, Sarita Taumelli. Ela vai falar um pouquinho sobre esse acervo étnico-racial que foi recebido pelas escolas para a sala de leitura. O vídeo dela vai falar desde os anos iniciais até o ensino médio, então nós pedimos que vocês assim prestem bastante atenção. O intuito desse acervo que chegou nas escolas é não só o cumprimento de leis antirracistas que nós temos aí, mas também oportunizar para todos nós, alunos, professores, comunidade escolar, a chance de amadurecer o nosso olhar e até pensar na decolonização do nosso currículo e até da nossa história. Fiquem agora, então, com o vídeo da Sarita. Olá, eu sou a Sarita, analista sociocultural da Diretoria de Ensino de Mauá, e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o acervo étnico-racial. O acervo étnico-racial é composto por livros de literatura infantil, juvenil, literatura adulta, biografia, livros de ciências humanas e sociais. Os livros foram entregues nas escolas entre fevereiro e abril de 2021. Esses títulos, apesar de englobarem ciências humanas e sociais, eles são pertinentes a todos, já que uma educação antirracista é responsabilidade de todos nós e de todas as áreas. Afinal, para combater o racismo, a gente precisa compreender o racismo no Brasil, como ele se deu, qual é a formação do nosso povo, a história do nosso país, para que a gente compreenda como o racismo acontece e as formas de combatê-lo. A educação antirracista, portanto, é dever de todos. O acervo étnico-racial ele vem aí para nos ajudar a compreender esse tema, a refletir e trabalhar sobre esse tema. Entre os livros de literatura infantil que recebemos, eu vou destacar alguns aqui para vocês, como, por exemplo, os títulos da coleção Black Power da editora Mostarda. Ao todo, essa coleção tem 10 títulos. Nós recebemos 5 deles: Rosa, Mandela, Martin, Carolina e Obama. A coleção completa, para quem tiver interesse, tem ainda os títulos Ângela, Alice, Malcolm, Conceição e Dandara Zumbi. Entre outros títulos recebidos do acervo de literatura infantil indicado para alunos de anos iniciais, nós temos Amoras, do rapper Emicida, O Pequeno Príncipe Preto e Amor de Cabelo. Amor de Cabelo é a adaptação literária do curta-metragem de animação Love Hair, que foi o ganhador do Oscar em 2020. Esses títulos, apesar de literatura infantil, com certeza vão ser interessantes para os mais velhos também, porque são títulos muito legais, com ilustrações muito bem feitas e histórias fascinantes. O acervo étnico-racial ele teve uma excelente curadoria e justamente essa curadoria teve cuidado de trazer autores que realmente têm algo importante a dizer. E entre os autores escolhidos para fazer parte desse acervo, nós temos os brasileiros, né? Conceição Evaristo, a Djamila Ribeiro, Sérgio Vaz, Lázaro Ramos, temos o angolano Ondiak, a Bell Hooks, que além de ter títulos para o público adulto, também tem títulos para o público infantil nesse acervo étnico-racial que nós recebemos. E temos a Angela Davis. E vale ressaltar que a Ângela, a Ludmilla, a Bell Hooks, além de tratarem temas sobre o racismo, elas também falam sobre o feminismo. Entre os livros recebidos no acervo, eu selecionei alguns que são praticamente uma leitura obrigatória. Eles são livros fininhos, pequenos, fáceis de ler e que trazem importantes reflexões, como O Perigo de uma História Única, da Chimamanda Adichie, Pequeno Manual Antirracista, da Djamila, Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, Lugar de Fala também, da Djamila Ribeiro.
Esses livros, como eu disse, eles são fininhos, são pequenos, mas trazem reflexões muito importantes para realmente mudar os nossos pensamentos e para que a gente consiga compreender um pouco melhor tudo isso, como o racismo se dá, para que a gente também tenha uma prática educativa antirracista. Esses livros, com certeza, são livros essenciais para a compreensão do tema. Outro destaque é o livro Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs. Sobrevivendo no Inferno foi um álbum musical lançado pelo grupo de rap paulistano na década de 90 e agora as músicas desse álbum elas viraram um livro. O livro traz, além das letras das músicas, uma introdução, uma apresentação do panorama social da época, principalmente nas periferias paulistanas. Então, através dessa leitura, a gente consegue compreender um pouquinho sobre as diferenças sociais, as diferenças de oportunidades e como isso afeta diretamente as periferias. O álbum ele se tornou icônico, né, um dos álbuns musicais mais importantes do rap nacional. O livro, né, que chega agora às nossas mãos, ele já entrou para a lista de leitura obrigatória de alguns importantes vestibulares. O acervo étnico-racial ele não está isolado dentro das formações e das ações da Secretaria da Educação. Existe toda uma política para práticas educativas antirracistas. Tanto é que nós temos várias formações no Centro de Mídias sobre esse tema. Nós tivemos, inclusive, 4 formações específicas para falar sobre o acervo, sobre o uso desse acervo étnico-racial. Todas as formações estão disponíveis no canal do YouTube do Centro de Mídias e eu vou deixar o link de acesso para o canal do Centro de Mídias na descrição desse vídeo. Vou deixar também o link com sugestões de vídeos e de filmes que vocês possam assistir para trabalhar, enfim, para entender um pouquinho mais sobre esse tema. Convido vocês, então, a conhecerem o acervo étnico-racial, procurem na escola de vocês, vejam os títulos que a escola recebeu, como vocês podem trabalhar esses títulos em sala de aula com os alunos de vocês. E finalizo essa apresentação com uma frase da Angela Davis. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. É isso, boas leituras e até a próxima. Excelentes as colocações da Sarita, certo, gente? Então fica aí a dica de todo o acervo que as escolas receberam. Foi um prazer recebê-los aqui, foi um prazer trocar ideias e nos vemos em 15 dias na próxima TPC, certo, Lília? Obrigada, Thaís. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa TPC de hoje, que a nossa formação tenha contribuído para o desenvolvimento da SEI nas unidades escolares e nos vemos nas próximas. Até mais!